Venho hoje, senador João Alberto, fazer um pronunciamento a respeito da audiência pública das comissões de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, presidida pelo senador Ivo Cassol, e da Câmara Federal, presidida pelo deputado Sérgio Souza, em conjunto, no auditório Petrônio Portela. Foi, sem sombra de dúvidas, uma das, se não a maior, audiência pública que eu já participei aqui no Senado da República, das nossas comissões permanentes, né? Porque nós discutimos hoje uma questão que está afligindo desde da semana final agora de abril do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tornando constitucional a cobrança do Fundo Rural. Isso trouxe uma situação muito preocupante para o setor do agronegócio em nosso país. E isso nós discutimos hoje nessa audiência pública. Tenho certeza que essa audiência que ocorreu foi mais um importante passo dado pelo Parlamento, pelo Congresso, no sentido de discutir os efeitos no agronegócio brasileiro do recolhimento por parte do empregador rural, pessoa física, da contribuição para o Fundo Rural, o Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural. Produtores de todo o Brasil vieram à capital federal para se fazer ouvir e defender este setor que, apesar da crise, vem conseguindo apresentar crescimento significativo em sua produção. Do meu estado do Pará, cerca de 500 produtores rurais se deslocaram de lá em ônibus, em vários, dezenas de ônibus, que vieram em caravanas de Castanhal, de Paragominas, de Xinguara, de Redenção, de Santa Maria das Barreiras, enfim, de quase representantes de todos os municípios, ou quase todos, para aqui colocarem a sua preocupação com relação à retomada da cobrança do Fundo Rural. Eu quero aqui dizer que também tivemos, o senador Moca, que lá esteve na audiência pública e também participou das reuniões que a Frente Parlamentar da Agropecuária fez na quinta-feira passada, inclusive com a participação do presidente Temer, dos ministros Embaçaí, ministro Meirelles e ministro Padilha, capitaneada pelo presidente da Frente, o deputado Nilson Leitão. E lá, hoje, como eu dizia, do meu estado do Pará, senador, vieram representantes da Assembleia Legislativa, o deputado Idelgardo Nunes, o deputado Tonheiro e o deputado Evandro. E também vários representantes nossos aqui no Congresso, deputados federais que também participaram. Eu tive a honra, senador Moca, de ser convidado pelo presidente da Frente para ser o coordenador político aqui no Senado Federal, que muito me honra, inclusive, ter em Vossa Excelência um ícone do setor do agronegócio em nosso país, defendendo não só Mato Grosso do Sul, mas o nosso Brasil como um todo. Venho participando, como disse, das reuniões para tratar sobre essa questão que pode, se não bem conduzida, ferir de morte o setor que é responsável por cerca de 25% do PIB nacional e que, apesar da forte crise, ainda demonstra um desempenho interessante para a economia brasileira. Dados da Conab indicam .
que a safra de 2016-2017 de grãos deve chegar a 227,9 milhões de toneladas, com aumento de 22,1% ou 41,3 milhões de toneladas a mais em relação aos 186,6 milhões da safra anterior. Apesar das projeções de crescimento, pesa sobre o setor agropecuário a decisão do Supremo Tribunal Federal, que no último dia 30 de março, por 6 votos a 5, declarou constitucional a contribuição previdenciária, conhecida como Fundo Rural, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural dos empregadores, pessoas físicas. A decisão gera um passivo de bilhões de reais. Estima-se que esse valor possa chegar a 10 bilhões de reais, descontados juros e multa. De acordo com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, senador Blairo Maggi, se somarmos os valores referentes ao Fundo Rural, além dos juros e multa nos últimos 5 anos, a dívida do produtor que não recolheu deve representar entre 20% e 25% do faturamento bruto anual da propriedade. Senhoras senadoras, senhores senadores, no momento atual da crise, enfrentando queda em seu faturamento de 1,8% no ano passado em relação a 2015, como é que o produtor vai conseguir quitar a dívida com o Fundo Rural? Vale dizer que nos últimos 5 anos, os produtores rurais estavam sem recolher o tributo por conta de liminares obtidas na Justiça. A tese defendida pelo setor é que a contribuição do Fundo Rural trata-se de uma bitributação. Os produtores já contribuem para o INSS e, assim como os demais brasileiros, são duramente penalizados pela carga tributária, que é uma das maiores do mundo em nosso país, lamentavelmente. Ademais, a exigibilidade da contribuição do Fundo Rural foi questionada judicialmente, entre outras coisas, por entender que o produtor rural com empregados é onerado de forma desproporcional, em contrariedade aos princípios da Constituição Federal, em especial da isonomia. Este princípio foi determinante, inclusive, para que o relator do recurso extraordinário, número 718.874, ministro Edson Fachin, sustentasse a necessidade de edição de lei complementar para fixar o tributo. Apesar de defender a inconstitucionalidade material da norma, uma vez que não haveria motivos para se tratar de forma diferente o contribuinte rural e urbano, a maioria dos ministros votou pela constitucionalidade da matéria. Já me referi por 6 votos pela constitucionalidade contra 5 votos pela inconstitucionalidade. Ouço o senador Boca com muita alegria, senador. Senador Flecha Ribeiro, eu não me lembro de ter participado de uma mobilização em nível de audiência pública que tivesse lotado como lotou o nosso anfiteatro aqui, né? Era muita gente, e ficou muita gente de fora que não pôde entrar. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, depois de lá dentro, foram ao meu gabinete qualquer coisa em torno de 55 presidentes de sindicatos rurais. Mato Grosso do Sul tem 79 municípios. 55 presidentes de sindicatos rurais estiveram lá, junto com o presidente da Federação da Agricultura do meu estado, Maurício Saito. E foram lá exatamente para colocar o que Vossa Excelência acaba de relatar e que eu não vou novamente repetir. Eu acho que nós precisamos encontrar uma alternativa que possa realmente fazer com que essa questão do Fundo Rural se resolva da forma mais rápida e o melhor possível, para que o produtor rural possa, e o pior de tudo, essa safra que Vossa Excelência se refere com mais de
de 2.000 toneladas, né? 200 e poucas, 26 milhões de toneladas, 227,9 milhões de toneladas. Isso daí, embora a safra seja recorde, mas longe de representar um ganho, porque, na verdade, você tem uma grande oferta e isso acaba deprimindo o preço. E a economia mundial não ajuda nisso, embora a gente esteja sentindo, hoje eu vi, né, no AgriShow, eles esperam um aumento de 15% de máquinas. Significa que é esse o setor, que é a locomotiva da economia. E esse setor não pode, não deve. E nós aqui, tanto no Senado como na Câmara, né, em especial os que incluem a Frente Parlamentar de Agricultura, temos que chegar num acordo no sentido de ver qual é a melhor forma, qual é a melhor saída, qual é a saída mais viável e que demore mais tempo para que o produtor possa realmente continuar produzindo como está aqui no país. É o meu parte, senador Flecha Ribeiro. Agradeço, senador Moca. E Vossa Excelência tem toda a razão. O setor rural hoje, ele já está organizado e já tem os seus funcionários recolhendo para o INSS. Quando foi criado o Fundo Rural, não havia essa organização. Então, a forma de contribuir para a Previdência foi através de uma alíquota sobre a venda do produtor pessoa física. Mas hoje ele está sendo bitributado, porque ele recolhe pela folha de pagamento e agora tem que voltar a recolher pelo Fundo Rural. Acredito, e Vossa Excelência também tem acompanhado todos os entendimentos, que nós devemos chegar rapidamente a um termo que não sacrifique o setor, que não penalize o setor, que não tire a condição do setor de continuar investindo e continuar produzindo para colocar o Brasil realmente como o país que vai propiciar ser um grande fornecedor de grãos, de proteína para o resto do mundo. Então, Vossa Excelência é defensor, porque eles realmente são aqueles que hoje, apesar da crise, consegue manter o setor em desenvolvimento. Senador Otto Alencar. Senador Flecha. Novo Chico, tenho uma honra de ouvir também a parte de Vossa Excelência. Senador Flecha Ribeiro, eu ouço com atenção o pronunciamento de Vossa Excelência, parabenizo porque é bem condizente com essa situação que vive o campo e a produção do campo. E eu creio que nos últimos meses vieram agora atacar o único setor que está dando certo no Brasil. Primeiro, com aquela situação da Operação Carne Fraca, que poderia se fazer tranquilamente uma investigação interna, sem dar aquela publicidade que abalou aqueles que produzem alimento e exportam para o exterior, e também no mercado interno, sem nenhuma dúvida. O meu estado mesmo sofreu muito com isso, né, com a produção de frango e de outras atividades que nós temos lá no estado da Bahia. E agora, com essa decisão do Supremo, só apertada, de 6 votos, né, foi decisão 6-5, contra agora o mesmo setor que vem sofrendo muito, que é o setor rural, o setor agrícola, o setor rurícola. É uma decisão que precisa de se encontrar uma saída, uma solução. Espero que o governo, até o governo federal, tome uma providência nesse sentido, através da medida provisória ou de uma outra ação qualquer, porque isso vai inviabilizar completamente o setor produtivo, o setor rural. Eu acho que esse é o momento que nós todos temos que lutar por essa ação. E, em contrapartida a isso, em contraponto a isso, eu venho aqui fazer mostrar essa situação. Esse país, não é de agora, né? Já vem de muito tempo, e todos os presidentes da República, agora recentes, deixaram acontecer isso. Esse é o país que está dando condição única e exclusiva aos bancos, ao setor bancário, a agiotagem oficial, né? Eu venho aqui, ó, o lucro líquido do Itaú cresceu 16,7% no trimestre. Ou seja, o lucro do Itaú
do Banco Itaú foi de 6 bilhões de reais no trimestre. Em contrapartida, o campo é penalizado com as dificuldades, com todas as dificuldades que são inerentes a quem produz, quem gera emprego e renda. Portanto, esse é um momento de se pensar por que a política de juros altos vem há tantos anos nesse país, consumindo praticamente 45% da arrecadação, é quase 45% que hoje custa o serviço da dívida e vem se contestar, como se está contestando agora e querendo modificar na Câmara Federal, aprovar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência seria completamente dispensada se diminuísse aqui os juros. Ao contrário de pagar o que está pagando aos bancos, pagar menos do que está se pagando, 45% da arrecadação do governo federal. Então, essas coisas que eu não consigo conviver aqui no Senado, vendo que quem está dando certo nesse país, quem gera emprego e renda, que está fazendo o Brasil se mover com grandes exportações, e agora as exportações suplantaram em muito as importações, e foi pelo setor rural, pela produção rural, para quem está no campo produzindo, plantando, produzindo e colhendo. E eu vejo agora essa situação aí do Fundo Rural. Eu espero que o governo encontre uma solução para esse setor que tem sido tão penalizado, mas que resiste às dificuldades que nós estamos vivendo até. Portanto, Vossa Excelência faz um pronunciamento, eu parabenizo, que é bem apropriado para esse momento, para chamar a atenção do governo, que a partir do próprio governo, ele tem todas as condições de amanhã emitir uma medida provisória e resolver essa situação. Senador Otto Alencar, a parte de Vossa Excelência enriquece o pronunciamento, porque Vossa Excelência traz um dado novo ao pronunciamento, que é a questão do lucro do sistema financeiro. Então, aqueles que produzem são penalizados. Como Vossa Excelência bem colocou aqui, como ocorre agora com o setor do agronegócio, como ocorreu com os frigoríficos e com os pecuaristas na carne fraca. No meu estado, além da queda, teve o coice, teve a carne fraca e teve a carne fria. Nós vamos estar daqui a pouco, às 18 horas, com a doutora Sueli, presidente do IBAMA, com produtores, com pecuaristas do estado que vieram aqui para a audiência pública, para irmos até a presidente do IBAMA, porque as fazendas que foram embargadas lá atrás continuam embargadas até hoje. E aí o IBAMA, ele embarga, você tem uma área aqui, segundo a fiscalização, entre aspas, do IBAMA, ele define que tem 10% da área da fazenda com desmatamento incorreto, vamos dizer assim. Aí, de vez de embargar aqueles 10%, eles embargam a fazenda como um todo, os 100%. Ou seja, é para realmente não dar condições de continuidade aos investimentos e aos empregos que lá são colocados. Na CAIS, senador Otto Alencar, o presidente, o senador Tasso Gereissati, está fazendo audiências públicas para discutir esses assuntos. Tivemos, semana passada, uma audiência à tarde, fora do horário regular da comissão, que é pela manhã das terças-feiras, e hoje está tendo outro. Discutimos a questão dos juros. E a deformação é tão grande que, quando se fala no consignado, que o consignado chega a juros de 45%. Aí, acho que, comparado com os 400 e tanto do cartão de crédito, é baixo. Não é baixo, não. Consignado, os bancos não têm nenhum risco. Nenhum risco. Porque ele é descontado direto na fonte, direto na folha. E aí ele ainda tem 40 e tantos %. Quando a inflação está hoje dentro da faixa prevista, em torno de 5,5%, e a Selic está com um dígito só, 9,75 pontos percentuais. Então, não tem por que estar cobrando ainda esses 40%, que nós perdemos a noção e podemos até achar que 45% no consignado é um juros baixo. Não é, não. Ainda é exorbitante.
Sob a tese de que, aspas, é constitucional, formal e materialmente a contribuição social do empregador rural, pessoa física, instituída pela Lei nº 10.256 de 2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização da sua produção, fecho aspas, o Supremo Tribunal Federal derrubou as liminares e agora, por efeito da chamada repercussão geral, atinge todas as instâncias do Judiciário, onde tramitam cerca de 15 mil processos sobre esse assunto. Para chegar a um entendimento e numa proposta que preserve o setor e assegure a ele a tranquilidade para continuar com a expansão de sua produção, o governo chamou na última quinta-feira a reunião para propor uma solução para a questão da retomada da cobrança do Fundo Rural. Tivemos, como já disse, a primeira reunião presidida pelo presidente Michel Temer, com os ministros da Fazenda, da Casa Civil e da Secretaria do Governo, além de senadores e parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária. Como continuação daquele primeiro encontro, ontem pela manhã, participamos de uma nova reunião com o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, buscando ainda solução. E ontem à tarde, uma outra reunião com o presidente Temer, que demonstra, por ter reunido quinta passada e agora na terça-feira, toda a boa vontade e o interesse para dar uma solução a mais rápida possível com relação à questão da retomada da cobrança do Fundo Rural no setor do agronegócio. Tenho certeza que essas reuniões com o governo e com o setor produtivo chegarão a um consenso, um denominador que possa tirar essa preocupação de inviabilizar o setor do agronegócio. Acredito que a audiência, como foi inicialmente dita por mim, depois reafirmada pelo senador Moca, nunca tivemos uma audiência com participação de tantas pessoas. Tinham hoje aqui no Senado Federal, não coube no Petrônio Portela, eu acho que mais de 1.500 produtores rurais. Então, acredito que a audiência que tivemos na manhã de hoje nos dará mais insumos para agirmos com precisão, a fim de que cheguemos numa proposta que dê segurança ao produtor, minimizando prejuízos e evitando a frustração dos planos de expansão da produção brasileira. Esta não é uma questão fácil, existem situações bastante adversas dentro do próprio setor, mas estou convicto que vamos chegar a um denominador comum, contemplando todos aqueles que estão com dificuldade. Espero poder retornar a esta tribuna o mais breve possível para dar uma boa notícia aos nossos produtores, em especial aos produtores do meu estado, estado do Pará. Defesa do Pará, isso a gente faz, senador. Obrigado.